Cara, essa aula vai ser a parte 2 do direito natural negativo. Esse vídeo vai ser expositivo, sem fazer uma análise crítica completa de visões concorrentes, certo? E a ideia não é nem mostrar a fundamentação na metaética. Eu tenho um texto lá falando sobre a ética argumentativa, enfim. E tem, lógico, a ética da liberdade, uma teoria do capitalismo e do socialismo, o EPP, que são tentativas do Rothbard e do Hoppe de fundamentar essa visão de uma maneira puramente racional, né? Eh, eu queria explicar um pouco o que que eu entendo por direito natural negativo, né? Eu acredito em 3 princípios que, de uma maneira não reducionista de tudo à propriedade, certo? A gente tem o direito negativo à vida, o direito negativo à propriedade e o direito negativo de liberdade. O direito negativo de vida é não ter a sua vida interrompida pela ação de outra pessoa. Ou seja, não ser assassinado, né, propriamente, e aí, assim, em alguns graus menores, ter o seu espaço pessoal invadido, né. A teoria da autopropriedade do Hoppe coloca isso como uma extensão, né, é a autopropriedade, né, nesse sentido de você ser, enquanto agente formal, você ser o dono da matéria que compõe o seu corpo, né, que é o seu meio mais direto de ação. Por outro lado, a gente tem o direito negativo à propriedade, que é o direito ao uso exclusivo de recursos escassos, propriamente porque a natureza da escassez leva a uma exclusão mútua dos usos possíveis, né, da propriedade, em um determinado período de tempo e em um determinado espaço. E por último, o direito à liberdade negativa, que é propriamente esse direito da autonomia e de não ser escravizado propriamente por outra pessoa, né. A liberdade negativa, ela é uma relação em que todas as suas relações interpessoais, elas são baseadas no mútuo consentimento e contrato, né, e que não aliene-se, né, o seu corpo, que você não se torne um instrumento de outra pessoa, porque você tem uma alma imortal, você tem uma alma racional, você tem um princípio automotor que não é determinado pela matéria, né. E, nesse sentido, o direito à vida e o direito à liberdade são direitos negativos que podem ser interpretados da maneira reducionista hoppiana, mas dentro de um arcabouço ontológico maior, eles não se reduzem a uma questão de propriedade. Só que é o seguinte, né, porque a gente tem essa relação da alma, a gente tem essa relação do intelecto, e a gente tem que separar, por exemplo, o que que é aspecto da lei, certo, que visa manter uma coesão social, né, e ainda partindo de vários outros pressupostos, como o pressuposto do Mises, que é a divisão do trabalho por gerar uma disponibilidade maior de meios de ação é preferível, né, assim, racionalmente preferível a uma sociedade de guerra total, entre outras premissas que a gente está assumindo aqui, né, para que a gente postule essa visão propriamente, nessa filosofia política do dire baseada no direito natural negativo, né. E quando a gente fala, por exemplo, de oposição, não ser escravizado e de autoridades genuínas e racionais, ao invés de autoridades baseadas no báculo, baseadas na violência dominativa, né, ao contrário da violência defensiva, a gente percebe que existe uma diferença entre o anarquismo clássico e, por exemplo, o anarquismo de mercado, no sentido de que o anarquismo clássico, embora ele assuma e use, por exemplo, né, os argumentos dos Ostrons para determinar que a gente teria instituições que impediriam relações mercadológicas e que resolveriam problemas de recursos, que todos os recursos seriam comuns e aí todos os recursos seriam gerenciados como bem comum. A gente tem que levar em consideração que tem recursos, a própria Osson postula, né, que recursos muito específicos são recursos comuns
e os outros recursos, pela própria natureza de exclusão-multa, né, de escassez, né, de exclusão-multa do uso, pela própria limitação física, não podem ser recursos comuns, não são recursos comuns por definição, né. Sendo assim, o anarquismo clássico, ele precisaria, para esses recursos não comuns, para eles serem encarados como comuns, de uma eh, autoridade propriamente autorizada a usar violência contra pessoas, né, para impedir que elas usem recursos, né, dos quais elas alocaram, né, na sua atividade, no seu trabalho, eh, que uma relação puramente espontânea, como seria uma relação mercadológica, por exemplo, não precisaria do uso, né, de violência para impor algo positivamente, afirmativamente, né. Enquanto a violência em uma sociedade anarquista de mercado seria usada mais de uma maneira defensivamente, negativamente, para negar um mal, né, a negação da negação, mas não uma afirmação de forçar as pessoas a agir de determinada maneira do que agir de uma maneira alternativa, né. Então por isso eu não vejo que o anarquismo clássico, o anarquismo de esquerda, ele é consistentemente anti-autoritário como ele se permite ser e muitas vezes ele é estatista para ser anticapitalista antes de ser anarquista, para ele ser, eh, antimercado antes de ser anti-autoridade, né. Então o anarquismo de esquerda ele é mais inconsistente do que um anarquismo de mercado, né. E, claro, existe aquele problema, né, de ter um intermediário, o intermediário ele teria que ter um papel autoritário e não para estabelecer regras de uso de bens comuns, ele precisaria propriamente forçar as pessoas a agir de uma determinada forma em detrimento de outras possíveis, né. Impedir a liberdade das pessoas de utilizar os recursos para suas atividades que não passassem por essa burocracia, certo? Porque, todos os recursos, inclusive os não comuns, seriam tratados todos como recursos comuns, né. E eu trato um pouco mais dessa necessidade da propriedade para agir no texto que eu falo sobre a ética hoppiana, de um ponto de vista mais clássico, né. E quando a gente fala eh desses direitos negativos, a gente também, dentro de uma cosmovisão, né, ilemórfica cristã, existe uma hierarquia de direitos, que é uma hierarquia que deriva da ontologia, né. Aí a gente fala: "Pô, mas derivar de ontologia, a gente não cai no problema da guilhotina de Hume?" A questão é, depende. A guilhotina de Hume só vai ser um argumento válido, eu não estou falando que é como o Hume postulou, só estou dizendo que é formalmente válido apenas quando você faz um salto, certo? Entre o ser para o dever ser. Mas se existe uma fundamentação ontológica, afinal, o próprio direito tem ser propriamente, ele tem uma existência e, portanto, ele está sob o campo da ontologia, né? Inclusive a análise positiva, a análise descritiva do direito é uma forma de ontologia. Então, não existe, quando você tem essa fundamentação, não existe, quando você tem todo o caminho lógico, não existe falácia pra gente dizer que é uma falácia naturalista, pra gente dizer que cai na guilhotina de Hume, entendeu? Porém, a guilhotina de Hume pode ser uma baliza para saltos lógicos entre ser e dever ser, certo? Então, é nesse sentido que eu ainda utilizo como uma categorização de falácia válida, certo? E aí, a gente tem uma hierarquia ontológica, entre os direitos, e essa hierarquia ela imprime a vida, porque ela é a condição necessária tanto para a propriedade quanto para o exercício da liberdade, né. Depois vem a propriedade, porque a propriedade é a condição necessária, primeiro o que é chamado de autopropriedade, e segundo, a propriedade sobre os seus meios de ação, são necessários para que você exerça a sua liberdade negativa de forma afirmativa, de forma positiva, né. E depois vem a liberdade negativa, certo? Porque a sua liberdade negativa é uma liberdade de você ser propriamente, eh, livre para tomar as decisões com seus recursos, mas ainda está subordinado à propriedade, porque você não pode violar a vida e a propriedade de outra pessoa com essa liberdade, entende?
Essa é a limitação da extensão. Então essa hierarquia ontológica organiza, certo? Quais são as prioridades nesse sistema de direitos, certo? Do que uma forma totalmente horizontal reducionista à propriedade, certo? E aí, é claro que esse tipo de direito, se a gente estender, né, a questão do Estado moderno, nós vemos que ele realmente viola sistematicamente esses 3 direitos, em especial a propriedade, né. Mas uma sociedade puramente de livre mercado, né, em que o mercado e instituições voluntárias, de fato coordenariam a vida em sociedade, a gente tem que levar em consideração também que quanto mais as pessoas buscam, tá, isso é uma intuição, isso ainda não foi formalizado como argumento, né, mas as pessoas buscam um estilo de vida mais materialista, sem estar focado numa cosmovisão mais ascética, não necessariamente cristã espiritual, mas ascética, é é difícil que essas pessoas, elas tenham uma redução da preferência temporal. A gente precisa ter um desenvolvimento da cultura, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, para que as pessoas elas comecem a ter uma visão de longo prazo, né, de poupar tanto para as futuras gerações quanto para construir um legado social. E esse tipo de coisa, a gente dependeria que as pessoas tivessem, pelo menos em maioria, e que essa maioria se mantivesse ao longo de um longo período de tempo, com uma mentalidade que é muito difícil e que você precisa buscar pela vida intelectual, ou seja, que a maioria das pessoas naturalmente não vai buscar, né. Portanto, seria um tanto utópico, porque por quão mais sólidos sejam os princípios, quanto melhor definidos sejam os direitos de propriedade, impessoais sejam os contratos, quanto mais as pessoas se mantêm numa materialidade e num imediatismo, naturalmente surge demanda tanto para ter um órgão como um Estado moderno, quanto para ele ser progressivamente mais paternalista, né. E aí, aquela minha intuição que alguns autores já desenvolveram de que as sociedades elas tendem inevitavelmente, né, como um organismo, a gênese, ascensão e declínio, até sua completa dissolução, me parece fazer mais sentido do que dizer que existe uma sociedade que vai perdurar eternamente em uma direção contínua ao progresso. Então tem uma visão mais cética e mais pessimista da coisa, assim como, pela multiplicidade de opiniões, crenças e visões das pessoas, e o apego emocional que essas pessoas têm a essas crenças, também é muito difícil, sem ser autoritário, você fomentar esse tipo de sociedade, o que cria uma contradição com os nossos princípios. Sendo assim, existindo essa contradição, a gente percebe que não existe um modelo perfeito e é muito improvável que, principalmente um modelo positivo perfeito, né? E é muito improvável que sociedades elas se mantenham indefinidamente rumo a uma prosperidade ad infinitum. E é justamente porque isso faz parte do ciclo da matéria e da multiplicidade material e da multiplicidade de direcionamentos da nossa psique também, né? Por isso, me parece que eu não consigo fazer uma premissa positiva e militar em prol dessa premissa positiva. De uma maneira que esses princípios, assim como a República de Platão, ele sirva como um modelo mental para ação política, muitas vezes reacionária, para impedir o progresso da autoridade, da tirania, certo? Do domínio do homem sobre o homem, né? Eh, Enfim, existem múltiplas hipóteses, a gente também poderia dizer que pode emergir um estado pela necessidade de equilibrar as forças dos múltiplos lados, né, ou de um governo privado, mas o mundo perfeito nunca vai existir no mundo imanente, entende? É isso que eu fundamentalmente acredito. E esse conjunto de princípios normativos, né, eles também encontram ressonância bíblica, né, a vida como quinto mandamento de não matarás, a vida como um direito negativo, e se a gente estender isso no sentido, né, da ação positiva moral também não se matarás, né,
Propriedade, sétimo e décimo mandamentos, não furtar, não cobiçar as coisas alheias. E se a gente considerar a fraude, a oitava por excelência, levantar falso testemunho, a principal ferramenta das fraudes é a mentira. O nono, por quebra de contrato matrimonial, né, de não desejar a mulher do próximo, que aí o adultério, ele, numa visão puramente contratual e mercadológica, ele seria uma quebra de contrato, né, mas num sentido mais espiritual, seria a separação de coisas que Deus uniu em espírito e corpo. Liberdade moral, domínio do espírito sobre a alma. Quarto, né, que é a piedade, de honrar pai e mãe. Sexto, autodomínio, né, que é não pecar contra a castidade. E aí a gente percebe também a noção de liberdade moral, né, de domínio do espírito sobre a alma, sobre as paixões da alma, que também é um pré-requisito para você manter propriamente a liberdade negativa, né, visto que existe uma tendência natural, e essa tendência não é uma relação causal rígida, mas existe essa tendência, existe essa correlação, e essa correlação ela faz sentido, eh, de que as pessoas, quando os seres humanos eles são mais responsáveis e vivem mais pelos prazeres da carne, naturalmente, eles precisam, para manter esses prazeres, eles precisam de recursos, e quanto mais eles vivem em prol do prazer, eles não produzem para continuar mantendo esse prazer. E aí que gera a demanda pelo paternalismo estatal, né? O Platão ele fala isso na República, se não me engano, né, das formas de governo que se corrompem, Aristóteles na Política, né? Então, me parece ser uma intuição muito válida e que, dado o devido tempo, eu consigo fundamentar isso numa teoria. Liturgia, terceiro mandamento, né? Guardar domingos e festas é um mandamento realmente litúrgico para nós que fazemos parte da religião católica. Reconhecimento ontológico, primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele está ontologicamente acima de tudo. Não tomar o seu santo nome em vão também, porque ele é a coisa mais alta de que se pode pensar. Beleza? Então, esse é o encerramento expositivo, né, da questão do direito natural negativo. Esses são os princípios sobre os quais eu penso a política, mas que, por uma fadiga, né, de discussões com pessoas irracionais, eu acabei me afastando desse tipo de discussões. Então, isso vai ser uma aula expositiva só para membros. Quem gostou, não deixa de deixar aquele like e continuar assinando para mais aulas aqui do nosso ciclo interno, nosso círculo interno metalnômico. Um forte abraço, que todos com Deus, o melhor nos este, o melhor de um turino.